Vamos entender como encontrar os erros no nosso código. Hoje a gente vai falar sobre mensagens de erro. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias e sejam bem-vindos de volta ao canal Dias de Dev. Eu fiquei um tempo sem gravar, peço desculpas por isso, mas eu tive vários problemas técnicos um atrás do outro, enfim. Agora estamos de volta e vamos começar devagar com um tema bastante tranquilo da gente entender, que é como a gente pode interpretar melhor as mensagens de erro que o nosso interpretador, compilador, mostram pra gente. Então o que acontece? Eu tenho assistido um pouco menos ativamente as comunidades de software e visto algumas perguntas. Então eu vejo que muitas das perguntas poderiam ter sido solucionadas se a pessoa que está com aquele problema tivesse simplesmente lido a mensagem que o interpretador mostrou para ela ou que o compilador mostrou para ela. Então dessa forma, eu quero mostrar para vocês uma das principais ferramentas que a gente tem para encontrar um erro no nosso código é ler a mensagem de erro. E aqui eu não estou falando sobre engenharia de software, diferença de erro para defeito, esse tipo de coisa. Não vou falar sobre encontrar bugs escondidos. Não, só aqueles erros mais claros, erros direto no nosso código, sejam de sintaxe ou algo parecido. Então vamos começar com alguns códigos que eu busquei de uma comunidade de PHP. Eu tentei remover todos os dados pessoais que tinham nessas imagens, e eu nem sei de quem são essas imagens, para falar a verdade, porque eu já não me lembro mais, mas se tiver alguma coisa aqui eu peço para borrarem na edição. Então nesse código, a gente tem um código bem simples, bem rapidinho, que simplesmente se conecta a um banco de dados, aparentemente em MySQL, e faz um select. Só isso, muito tranquilo. Caso você saiba PHP, você já viu o problema aqui, muito provavelmente. Mas caso você não saiba, vamos dar uma lida nessa mensagem de erro. Aqui, a forma padrão do PHP mostrar as mensagens de erro pra gente é essa aqui. Primeiro ele fala o tipo de erro que aconteceu, então aqui foi um erro na hora de fazer o parse do nosso código, e depois uma mensagem um pouco mais explicativa. Então ele falou que existe um erro de sintaxe no nosso código e que teve um caractere não esperado, e o caractere é o sinal de maior. E ele fala pra gente onde houve esse caractere, onde ele encontrou esse caractere que ele não esperava. Então se eu volto lá pro código, na linha 5, a gente vai analisar qual é esse problema. Então, dando uma olhada aqui na linha 5, se eu procurar o caractere, que é o sinal de maior, eu vejo aqui. Então, o que o PHP iniciou nessa operação foi uma variável conexão menos alguma coisa. E nesse alguma coisa ele achou um problema. Ele viu um caractere que ele não esperava. Ele esperava um número, uma outra variável, alguma coisa. Só que o que a pessoa queria fazer aqui não era uma operação de subtração. Ele queria utilizar o operador de objeto. Então é a setinha. Então esse espaço aqui precisa ser removido. Então repara que é um erro simples de resolver, relativamente bobo, e que simplesmente olhando a mensagem de erro a gente já poderia ter uma dica do que está acontecendo. Claro, eu não estou julgando a pessoa, dizendo que ela deveria saber isso. Talvez seja uma pessoa que está aprendendo PHP e ainda não entendeu muito bem a sintaxe, e sem problema nenhum. O propósito do vídeo é explicar como a gente pode interpretar mensagens de erro. Entendido esse propósito, vamos para um que é um pouquinho mais difícil de entender, que é esse daqui. Existe esse código, não vamos entrar na funcionalidade dele ou como ele está escrito, mas existe um erro. Então, dando uma lida aqui no erro, de novo, é um parse error, ou seja, é um erro de fazer o parse do nosso arquivo, só que não é mais um erro de sintaxe, é um erro de indentação. Talvez a galera de Python se identifique um pouco mais com esse tipo de erro, mas em PHP é sim possível a gente ter um erro de indentação, quando a gente utiliza esse tipo de sintaxe aqui, as sintaxes de here_doc e now_doc. Se você não sabe do que eu estou falando, comenta que eu posso explicar um pouquinho sobre essas sintaxes, mas basicamente é uma forma de você ter strings no seu código. Então ele está informando aqui que existe um nível de indentação errado no nosso código, e ele fala que ele estava esperando uma indentação de pelo menos 14 espaços, 14 caracteres, aqui na nossa linha 18. Então quando a gente vem na linha 18, não parece ter nenhum erro de código. Então esse tipo de erro pode ser um pouquinho mais complicado. Por isso, vamos dar uma olhada num código nosso aqui para eu explicar um pouco melhor para vocês. Eu simulei aquele código lá, então é como se a gente estivesse com aquele erro. Eu tenho uma indentaçãozinha aqui meio errada, vamos dizer assim, e eu tenho aquela sintaxe de here_doc. Então beleza, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente executar esse código e ler a mensagem de erro. Então vamos lá. Ele falou pra gente que tem um erro de indentação inválida e que aqui na linha 3 ele estava esperando um nível de indentação de pelo menos 16 caracteres. Então vamos fechar esse terminal e fazer ele ter 16 caracteres. Ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou adicionar mais 8 caracteres. Opa, mais 8 caracteres. E isso vai finalizar aqui. Então repara que esses 16 caracteres terminam exatamente na mesma linha do que esse finalizador da string. Então aqui a gente já começaria a pensar, opa, parece então que nessa sintaxe eu preciso que a minha string comece no mesmo nível de indentação que o delimitador dela finaliza a string. Então vamos ver se é isso mesmo e ver se agora o erro vai estar na linha 4. Então vou abrir de novo
executar, e o erro está agora na linha 4, o mesmo erro. Vamos de novo fechar o terminal e colocar ele na mesma indentação aqui. Beleza, tá na mesma indentação, vamos executar, e agora eu não tenho mais nenhum erro. Show de bola. Então o que acontece? Esse é um erro meio chatinho, concordo, mas a gente já conseguiu, lendo a mensagem de erro, chegar na solução, mesmo sem conhecer tanto dessa sintaxe HereDoc ou NowDoc. Agora, só para melhorar um pouquinho a indentação, via de regra, é um padrão a gente colocar a indentação dessa forma ou até dessa forma, beleza? E não com tantos espaços para frente. E dessa forma o nosso código continua rodando sem problema aqui, beleza? Então, mais uma mensagem de erro desmistificada. E agora vamos para a última de PHP para eu não encher o saco de vocês. Mas se esse assunto já interessa vocês, não esquece de deixar o curtir, porque isso ajuda bastante para que eu saiba que você está gostando do conteúdo e também para que mais pessoas assistam esse conteúdo. Mas vamos lá. Aqui a gente tem o erro que eu acredito ser o mais clássico de todos. Quem nunca passou por esse erro ainda não programou. E talvez você não tenha visto de cara porque o print é um pouco maior. Mas vamos dar uma olhada na mensagem de erro que aparece. De novo, é um erro de parse do nosso arquivo, tem um erro de sintaxe aqui e tem um unexpected variable, ou seja, não é um caractere qualquer. Ele identificou que tem uma variável, só que ele não esperava que tivesse uma variável naquele ponto do código, que é na linha 24. Então vamos dar uma olhada na linha 24 e a gente pode parar e pensar, poxa, a linha 24 está perfeitamente válida. Só que repara no que ele disse, ele não esperava que tivesse isso aqui, nesse ponto. Ele esperava que algo estivesse no lugar desse início dessa linha. Ou seja, antes da linha 24 está faltando alguma coisa. Basicamente é isso que ele está dizendo. Então se eu venho aqui para a linha 23, no final dela o que falta? O nosso querido ponto e vírgula. Então esse erro não é tão descritivo, acho que seria interessante se o interpretador pudesse informar que um ponto e vírgula está faltando, mas ele não sabe se a gente realmente esqueceu o ponto e vírgula ou se na linha de baixo a gente teria um outro operador de objeto para ter chamadas encadeadas. Então essa é a mensagem que ele exibe quando a gente esquece um ponto e vírgula. Mas repara que mesmo se a mensagem não for a mais amigável do mundo, se a gente analisar, opa, é um erro de sintaxe, ele está acontecendo porque tem alguma coisa inesperada na linha 24, a gente consegue rapidinho encontrar esse problema. Mas para não mostrar só PHP para vocês, vamos dar uma olhada rapidinha em um outro tipo de erro em uma outra linguagem. Então deixa eu fechar esse exemplo aqui e abrir um outro exemplo em Rust. Um exemplo super simples, eu não quero mostrar nada muito novo aqui. Então eu vou apagar esse Hello World, mas primeiro deixa eu compilar só para garantir que tá tudo certo, meu projeto está configurado. Então beleza. O que eu vou fazer? Opa, deixa eu fechar esse terminal aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova variável chamada inteiro. E essa variável vai ser um inteiro de 8 bits. E aqui eu vou tentar colocar o número 128. Então aqui eu já tenho alguns erros. Primeiro, eu não estou usando essa variável, então ele vai me dar um aviso. Mas ok, sem problema. Aqui eu tenho um erro de verdade. E aqui se eu passar o mouse com o Visual Studio Code, ele já mostra para mim o problema, mas eu vou mostrar para vocês no compilador, que é a mesma mensagem, mas só para caso alguém não use o Visual Studio Code. Então compilei o meu projeto e eu tenho aqui uma mensagem de erro bastante interessante. Literal out of range for E8. Ou seja, esse literal, esse valor literal, está fora do intervalo que esse tipo de dados permite. Então, caso você não conheça Rust, talvez essa mensagem não esteja tão amigável assim, e tudo bem, mas vamos continuar lendo para você ver que ele mostra exatamente o que a gente precisa fazer para corrigir. Então ele mostrou onde está o erro. Opa, o erro está aqui no 128, então esse valor talvez não seja válido, que é exatamente o que ele disse. Esse valor está fora, esse valor está fora do limite para esse tipo. Ok, então ele está dizendo que o literal, o valor literal, o que significa um literal? É algo que não é uma variável, não é uma chamada de função, é um valor chapado no código, hard-coded, caso você prefira esse termo. Então o valor 128 não cabe dentro do tipo de dados E8, que é um inteiro de 8 bits, sendo que um bit é para o sinal, de maior ou menor. Então o intervalo permitido para esse tipo de dados é entre menos 128 e 127. Então 128 não é um valor válido para esse tipo. Perfeito. E ele, inclusive, dá aqui uma dica pra gente. Olha, que tal você usar o tipo unsigned de 8 bits? Que aí a gente ganha um bit a mais e consegue ter valores maiores. Então se eu alterar isso daqui e tentar compilar, show de bola, eu não tenho mais erro. Só tem aquele avisozinho que eu nem estou utilizando essa variável, mas show de bola. Então o que acontece? Alguns compiladores ou interpretadores vão te dar mensagens em formatos diferentes. O PHP tem um formato, o Rust tem um outro formato, o Python vai ter outro, mas as mensagens, via de regra, são a ferramenta mais poderosa para você encontrar erros na sua sintaxe e erro no seu código. Aqui a sintaxe, por exemplo, não estava inválida, mas eu tinha um probleminha no código em si. Então as mensagens de erro são muito importantes. Inclusive, vou
voltando para o PHP, e eu acredito que isso seja também realidade em outras linguagens, você pode utilizar ferramentas para tornar os erros um pouco mais amigáveis e bonitinhos. O Rust já tem no seu compilador mensagens muito interessantes. Repara que ele deixa tudo coloridinho, ele inclusive me deu uma dica de como corrigir aqui. Considera usar esse tipo aqui, isso é muito interessante. Em PHP a gente pode utilizar algumas ferramentas para que esse erro aqui não fique tão feio, vamos dizer assim. Primeiro, você pode simplesmente instalar o Xdebug. O Xdebug já deixa esse erro um pouco mais bem formatado, mostra stack trace para você, então ele já começa a te ajudar. Mas você pode também utilizar ferramentas extra de Error Handler. Eu não sei traduzir muito bem esse termo, mas é basicamente ferramentas que lidam com erros. Por exemplo, o Whoops. Se você trabalha com Laravel, Symfony ou algum outro framework, provavelmente você já viu uma tela de erro com uma mensagem mais bonitinha. E é uma ferramenta, um componente chamado Whoops, que formata aquilo, deixa aquela página em HTML com um erro bem descritivo pra gente. Então é muito interessante utilizar esse tipo de ferramenta em projetos profissionais. Mas caso você esteja num projetinho pessoal, a mensagem de erro que o próprio PHP traz já é mais do que o suficiente para você encontrar esse tipo de problema. Então, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo vídeos como esse e te espero no próximo vídeo.